Sabe aquele ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia? Pois é, hoje vamos falar de uma esmola que pode ser fatal. O crime organizado descobriu um novo ouro líquido no Brasil. E não estou falando de petróleo. Estou falando de bebidas falsificadas. Um negócio sujo, extremamente lucrativo e, como vamos ver, mortal. Imagine um lucro de quase 60 bilhões de reais em um único ano. 60 bilhões. Só com a venda de bebidas falsas. Esse dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é assustador. Para você ter uma ideia, esse valor é maior que o faturamento da maior cervejaria do nosso país. Isso mostra o tamanho da sombra que está crescendo por trás de cada copo, de cada brinde. Enquanto o Brasil luta para se reerguer economicamente, as quadrilhas criminosas aproveitam o caos para expandir seus tentáculos. Elas controlam rotas de transporte, invadem armazéns, distribuem rótulos que parecem perfeitos e inundam bares, baladas, adegas e até supermercados com produtos que são verdadeiras bombas relógio. E essa bomba, infelizmente, já explodiu. O resultado é trágico e concreto. Recentemente, 2 pessoas morreram. 8 foram parar no hospital em estado grave. O motivo? Intoxicação por metanol. Metanol, uma substância usada em solventes, removedores de tinta e até como combustível. É um veneno poderoso que destrói o fígado, cega, ataca o cérebro e mata de forma silenciosa e cruel. Essas mortes acenderam um alerta vermelho em todo o país. Mas o problema não é novo. Ele vem crescendo de forma assustadora desde 2016. E por que 2016? O que aconteceu naquele ano? Para entender isso, eu conversei com Rodolfo Ramazzini, diretor da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Ele fala com a indignação de quem vê essa tragédia se desenrolar há anos. Escuta só. Desde o desligamento do sistema de controle da Receita Federal, o mercado ilegal de bebidas cresceu a passos largos. O sistema que ele menciona se chamava Ciclopes. Era um sistema de rastreabilidade que permitia seguir cada garrafa legítima, desde a fábrica até o consumidor. Quando o Ciclopes foi desativado por uma decisão burocrática, abriu-se uma avenida para o crime organizado. A porta não só foi aberta, ela foi escancarada. Desde então, o país simplesmente perdeu o controle sobre o que é real e o que é falso no mercado de bebidas. E quem assumiu o comando? As quadrilhas. Elas transformaram o álcool, que deveria ser um produto para celebração, em uma verdadeira arma química. O Ramazzini é muito claro sobre isso. O crime entrou de vez nesse setor. O prejuízo não é apenas financeiro, com impostos que deixam de ser pagos. É um risco direto à vida do consumidor. E onde essas bebidas adulteradas são vendidas? A resposta é: em todo lugar. Em bares na sua rua, em festas que você frequenta, em pequenas mercearias de bairro e, acredite, às vezes até em grandes redes de supermercados que são enganadas. O principal chamariz, a isca, é sempre o preço. Aquele uísque famoso por 1/3 do valor, aquela vodka importada mais barata que a nacional, é barato demais para ser verdade. É barato demais para ser honesto. Muitos comerciantes, infelizmente, sabem que estão comprando algo ilegal. Eles compram sem nota fiscal, de distribuidores duvidosos que aparecem com uma oportunidade imperdível. Eles sabem que estão cometendo um crime de receptação. O que muitos talvez não saibam é que não estão vendendo apenas um produto falsificado. Estão vendendo veneno. E o recado do Rodolfo é direto. Quem vende responde junto com quem falsifica. É cúmplice. E deve ser responsabilizado criminalmente. A responsabilidade é de toda a cadeia. Com as recentes tragédias, as denúncias explodiram. A associação nunca recebeu tantos relatos. As operações policiais se multiplicaram, com apreensões gigantescas em todo o Brasil. Mas o problema é muito maior do que parece. É como enxugar gelo. O setor está completamente descontrolado. Sem um sistema de rastreabilidade, fica quase impossível para o fiscal, e até para o consumidor, diferenciar o produto original do falso. Os rótulos são perfeitos. As garrafas são, muitas vezes, as originais, reaproveitadas. A cada falha no controle, a cada brecha na fiscalização, o crime organizado ganha mais força, mais dinheiro e mais poder. A boa notícia é que o Tribunal de Contas da União já percebeu o tamanho do desastre e determinou que o sistema de rastreamento volte a funcionar. A má notícia? A Receita Federal recorreu dessa decisão, e o caso agora está parado no Supremo Tribunal Federal, o STF.
E enquanto a burocracia se arrasta nos tribunais em Brasília, o mercado continua contaminado e as pessoas morrendo. As mesmas facções que há anos dominam o contrabando de cigarros e a adulteração de combustíveis agora encontraram no álcool uma nova mina de ouro. Elas usam esse setor para lavar o dinheiro de outras atividades criminosas e para multiplicar seus lucros de forma exponencial. Então, o que fazer? Estamos de mãos atadas? Segundo Rodolfo Ramazzini, a saída existe e se apoia em 3 pilares. Precisamos de tecnologia, fiscalização e, fundamentalmente, consciência do consumidor. A associação que ele dirige realiza treinamentos em todo o Brasil. Eles capacitam policiais, fiscais e agentes de órgãos públicos. Ensinam a identificar os detalhes de uma garrafa falsa, a combater o crime na sua origem, nos laboratórios clandestinos onde o veneno é produzido. Mas nada disso, nenhuma operação policial, nenhuma capacitação, será suficiente sem o nosso apoio. O apoio da população. Você que está me assistindo agora é a última linha de defesa. E você precisa estar atento. O alerta é simples, mas pode salvar a sua vida e a de quem você ama. Primeiro, desconfie sempre de preços muito baixos e promoções milagrosas. Segundo, olhe o rótulo com atenção. Procure por erros de impressão, cores desbotadas. Terceiro, observe o lacre. Ele parece violado? Está solto? Quarto, ao abrir, sinta o cheiro. E ao provar, o sabor. Qualquer diferença, qualquer coisa estranha, pare imediatamente. Sempre exija a nota fiscal da sua compra. Compre apenas de locais confiáveis, estabelecimentos que você conhece e que têm boa reputação. E o mais importante, denuncie. Se você suspeitar de algo, denuncie à polícia, aos órgãos de defesa do consumidor. A sua denúncia pode impedir novas tragédias. O Rodolfo reforça um ponto crucial. Só com o retorno do sistema de controle e rastreabilidade, vamos dar um golpe real e efetivo no crime organizado. E o mais revoltante é que a tecnologia para isso já existe. Está pronta, lá na Casa da Moeda, esperando para ser implementada. Falta apenas a decisão política, a vontade de agir. Com etiquetas de segurança, tintas especiais e um aplicativo de celular, cada garrafa poderia ser identificada facilmente. Não só pelas autoridades, mas por você, o consumidor, na gôndola do supermercado. Com um simples scan, você saberia se aquele produto é real ou falso. A retomada desse sistema poderia sufocar o lucro bilionário das facções. E mais importante que qualquer cifra, poderia salvar vidas. Mas enquanto essa decisão não vem, o veneno continua circulando. Em garrafas bonitas, com rótulos perfeitos e promessas baratas que atraem os desavisados. É um brinde perigoso, um gole que literalmente pode custar a sua vida. Enquanto a sociedade paga a conta com saúde e vidas, o crime organizado brinda seus lucros absurdos. É uma inversão de valores cruel. Como conclui Rodolfo Ramazzini, com tecnologia e coragem, podemos devolver a segurança ao consumidor e acabar com esse crime que envenena o Brasil. O país perde bilhões em impostos. O crime ganha um poder assustador e nós, o povo, perdemos o direito básico de confiar até mesmo no que bebemos. Pense nisso na sua próxima compra, no seu próximo brinde. Obrigado por assistir até aqui. Se você acha essa informação importante, compartilhe este vídeo. Aproveito para dizer que fizemos outro vídeo que comentaremos mais informações educativas do tema. Entenda o perigo e como se proteger. Basta clicar no link deste vídeo aqui que colocaremos, assistam, se informem o máximo sobre este tema. Vamos espalhar esse alerta. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!